Olá, meu nome é Breno. A minha pesquisa, intitulada A Corrupção dos Modelos de Virtude, uma análise dos escritos da Corte de Aviz à época de Dom Duarte, tem como proposta a análise da corrupção dentro das crônicas de Fernão Lopes, especificamente a Crônica de Dom Pedro. Sendo um conceito altamente maleável, analisou-se formalmente a corrupção enquanto um conjunto de práticas consideradas como delito, pecado, imoralidade ou como um comportamento inadequado, ou seja, como um conjunto de normas, sistema de valores e práticas sociais contrárias à virtude. Além disso, se tornou imprescindível entender, além dos aspectos morais, as questões políticas que circunscrevem a corrupção enquanto discurso negativo sobre o outro. Nos casos analisados, percebemos inicialmente uma exaltação da justiça de Dom Pedro. Desde o prólogo, Fernão Lopes exalta a figura do monarca e o coloca intrinsecamente relacionado com a justiça. O monarca é descrito como altamente virtuoso por não ter uma paixão excepcional por ela. O cronista narra em um dos capítulos analisados o julgamento de alguns criados do monarca. A narrativa conta que Dom Pedro decretou a execução de seus dois escudeiros por terem roubado e matado um comerciante judeu. O monarca decreta essa sentença apesar da proximidade com os julgados e das tentativas de alguns de impedir, pois, como descreve Fernão Lopes, a justiça do monarca não tinha afeição, não importasse a pessoa julgada. Em outro caso, em contrapartida, a justiça do monarca se corrompe. Para se vingar dos assassinos de Inês de Castro, sua esposa, Dom Pedro teve que entregar para o monarca castelhano alguns vassalos que estavam se refugiando sob a mercê do monarca português. Fernão Lopes estabelece uma ligação entre a virtude e o bem comum, dizendo que, caso o monarca negasse a justiça a alguém, muitos males iriam cair sobre o reino. Dessa forma, a justiça, como expressão coletiva do reino, foi particularizada como resultado da sanha do rei, que excluiu aqueles vassalos do bem comum. A lógica do serviço-benefício e o compromisso entre protetor e protegido são completamente comprometidos para aplacar interesses pessoais de Dom Pedro, prejudicando a República e o bem comum do Reino de Portugal. Comprometendo, como Fernão Lopes aponta, com frequência, a própria figura e a fama do monarca. Além disso, a corrupção também deve ser entendida enquanto um discurso político. Além da intenção clara de contar a história de Portugal, Fernão Lopes se utiliza da corrupção como uma estratégia narrativa para cumprir outros dois objetivos que a escrita da crônica possui: criar uma história legitimadora da dinastia de Aviz e, mais importante para essa pesquisa, construir, através das atitudes de personagens da história de Portugal, um padrão e uma norma de comportamento delimitados entre virtudes e pecados. Pode-se concluir, assim, que Fernão Lopes utiliza a corrupção como estratégia narrativa e política para alcançar os objetivos pedagógicos de ensinar, a partir de uma moralidade, à nova corte, os padrões morais que deveriam ser seguidos. Por fim, gostaria de agradecer ao CNPq pela oportunidade de uma bolsa de pesquisa que permitiu a realização desse projeto.